Fala galera, vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Arias garante vitória diante do Palmeiras e números do 1 Grau turno vêm à tona. Verdão segue disputando um lugar mais acima entre os líderes da competição. Verdão desaponta contra times do G4. Uma das partidas que encerrou o futebol de quarta-feira 24, pelo Brasil aconteceu no estádio do Maracanã. Diante de mais de 51 mil pessoas, o Fluminense venceu o Palmeiras por 1-0. No segundo jogo de Thiago Silva pelo tricolor, mais uma vez a equipe das Laranjeiras consegue ficar sem sofrer gols e volta a somar 3 pontos na tabela. Em contrapartida, o Verdão encerrou um grau turno de forma decepcionante. Além de perder a chance de subir aos 39 pontos e se consolidar no G4, o Alviverde desempenhou um futebol ruim e gerou críticas da torcida. Aliás, a campanha é motivo de insatisfação por parte dos palmeirenses. Inclusive, o jogo de ontem 24 não entrou para essa estatística, mas o desempenho diante das equipes do G4 é algo preocupante. Afinal, diante de Botafogo, Flamengo e Fortaleza, o Palestra somou apenas 1 ponto de 9 possíveis. Palmeiras visa melhora. Além do tropeço significar a aproximação de equipes como Fortaleza e Cruzeiro, que possuem um jogo a menos e podem encostar ainda mais, o Alviverde desperdiça pontos fundamentais. Isso porque como vai medir forças diante de Flamengo, Copa do Brasil, e Botafogo, Copa Libertadores nos mata-matas? A próxima sequência pode custar pontos importantes ao atual bicampeão brasileiro. Com 11 vitórias em 19 partidas, o Alviverde soma 36 pontos e possui uma campanha até superior à do ano passado. Todavia, os concorrentes parecem estar mais prontos em 2024. Até por isso, o próximo jogo ganhou um peso enorme na campanha do Verdão. Isso porque o duelo contra o Vitória como mandante será o único respiro da equipe em mais de um mês. Torcida do Palmeiras descobre situação de Marcos Rocha no gol sofrido e vídeo viraliza nas redes sociais. Lateral direito vem sendo muito questionado pelos torcedores palmeirenses na web. Palmeirenses revoltados. O Palmeiras não fez um bom jogo contra o Fluminense e foi derrotado por 1-0. A equipe palmeirense parecia que estava se contentando com um empate, mas foi castigada nos momentos finais da partida. O gol de Arias deixou escancarada a morosidade em que os jogadores palmeirenses estavam. Após o jogo, torcedores palmeirenses postaram um vídeo nas redes sociais que mostram Marcos Rocha parecendo bem cansado, voltando para marcar. No momento em que o jogador do Fluminense pega a bola e sai arrastando antes de cruzar para o Arias finalizar sem chance para o goleiro Everton, Marcos Rocha ficou muito para trás. Derrota bem dolorosa. Outro que vacilou no lance foi o Zé Rafael, que não quis fazer a falta para matar a jogada porque já tinha cartão amarelo e poderia ser expulso. Na visão da torcida palmeirense, o atleta também tem muita culpa no lance do gol sofrido. O certo é que o Palmeiras perdeu a vice-liderança para o Flamengo, que tem 1 ponto a mais e um jogo a menos. Já a distância para o Botafogo foi para 4 pontos e poderia ser apenas de 1 ponto se o Verdão ganhasse. O próximo compromisso palmeirense será contra o Vitória, em casa, no próximo sábado 27. O rubro-negro baiano não vive um bom momento na temporada e Verdão tem a obrigação de conquistar os 3 pontos. A pressão em cima de Abel Ferreira aumentou consideravelmente após a derrota para o Fluminense. O técnico ainda tem muito crédito, mas é nítido que vem errando nas escolhas. Muita gente entende que Felipe Anderson tem sido colocado em uma posição errada, haja vista que na Lazio ele sempre jogou pelo lado direito do ataque e vem atuando na esquerda. Desempenho abaixo contra o Fluminense faz Abel ligar o sinal de alerta no Palmeiras e mudanças devem ocorrer contra o Vitória. Lesões e jogos de quarta a sábado fazem Abel ligar o alerta no Palmeiras. Palmeiras perde mais uma no Brasileirão. O Palmeiras voltou ao Rio de Janeiro uma semana após a derrota para o Botafogo e mais uma vez não foi feliz em solo carioca. Dessa vez, o Verdão perdeu para o Fluminense por 1-0, no Maracanã, e caiu para o 3º lugar do Brasileirão. Com Pequerez, Mike e Estevão machucados, o Palmeiras pouco produziu e foi dominado pelo Fluminense que teve as melhores chances e conseguiu seu gol na final da partida com Arias. A derrota no Rio de Janeiro foi considerada por muitos na comissão técnica como uma das piores desde a chegada de Abel Ferreira ao Brasil em 2020. E o desempenho da equipe ligou o sinal de alerta nos bastidores. Isso porque a partir da próxima quarta-feira, 31, o Palmeiras passará por uma grande maratona de jogos muito complicados. Nas próximas 2 semanas, o Verdão terá pela frente o Flamengo na Copa do Brasil e na sequência o Botafogo pela Libertadores.
Abel Ferreira deve fazer mudanças contra o Vitória. Já pelo Brasileirão, o Alviverde irá encarar o Flamengo e o São Paulo. Devido às lesões e à energia do elenco que não está das melhores, já existe uma grande preocupação nos bastidores. Além disso, os últimos desempenhos do Palmeiras atuando fora de casa têm preocupado a todos. Isso porque o Palestra não vence uma partida fora de casa desde o dia 17 de junho, quando a equipe de Abel Ferreira goleou o Atlético Mineiro por 4-0, na Arena MRV. Abel está preocupado com o desgaste do elenco palmeirense. De lá para cá foram 4 jogos, sendo 3 derrotas e 1 empate. Somando isso e a maratona de jogos, para ter todos à disposição e inteiros mentalmente e fisicamente para os mata-matas que virão, Abel deve repetir o feito dos últimos anos e enfrentar o Vitória, adversário do próximo sábado, 20 no Allianz Parque, com a seguinte formação: Lomba, Gia e Vitor Reis, Naves e Caio Paulista, Fabinho, Gabriel Menino, Richard Rios e Maurício, Rômulo, Lázaro e Rony. É possível vencer o time baiano, certo? R$ 121 milhões. Venda de Richard Rios no Palmeiras é cravada na torcida após atuação ruim. O volante do Verdão é alvo de especulações envolvendo gigantes da Europa e Palmeiras já se decidiu contrário. Notícias do Palmeiras sobre Richard Rios. Richard Rios foi um dos grandes destaques da Colômbia na Copa América dos Estados Unidos. Com isso, suas atuações valorizaram seu passe junto ao mercado do Palmeiras, com muitos interessados. O volante do Verdão é alvo de especulações envolvendo gigantes da Europa. Recentemente, Manchester United e Milan chegaram a sinalizar ofertas de 20 milhões de euros, 121 milhões de reais na cotação atual. Em um primeiro momento, a diretoria não aceita a venda, mas diversos torcedores sim. A entrada do jogador na derrota contra o Fluminense fez os palmeirenses perderem a paciência com o atleta e pedirem a sua negociação em caso de proposta nesses valores. Venderia? O Danilo, que é um craque, foi vendido por 20 milhões de euros. Se chegar 20 no Rios, eu vendo e mando o TikTok dele junto, questionou um torcedor na rede social X. Insatisfeito foi sua atuação no jogo contra o Flu. Apesar de sondagens, a diretoria do Verdão não considera a venda do volante para esta janela. O planejamento é mantê-lo pelo menos até a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA, que está previsto para o meio de 2025. Rios não é jogador para este valor. Se chegar de fato, vendam, pois essa oportunidade não terão mais. A questão é, vai trazer quem com este valor? Questionou outro palmeirense, respondendo à primeira publicação. A multa rescisória de Richard Rios está avaliada em 100 milhões de euros, cerca de 604 milhões de reais na cotação atual, valor que tranquiliza o Palmeiras nas negociações. Apesar disso, a torcida já decretou. E sobre o Richard Rios? Se a proposta for 20 milhões de euros ou mais, aproveita e vende, escreveu uma página de torcedores do Verdão. Não entra na minha cabeça o Palmeiras segurar esse bagre por mais um ano se tem uma proposta dessas. Se fosse 20 milhões de reais já estava ótimo, mas em euros. Não se recusa jamais, foi uma das respostas. Mano Menezes analisa Fluminense x Palmeiras. A partir dessa competição, você iguala as coisas. O treinador do Flu destacou que seu time respondeu bem em campo numa partida contra um adversário tão forte. Derrota e perda de posição. O Palmeiras perdeu uma oportunidade de se aproximar ainda mais do Botafogo. Com o empate do Glorioso, a equipe tinha a oportunidade de colar no líder do Brasileirão Série A, mas isso não aconteceu. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira encarou o Fluminense pela última rodada do turno da Liga Nacional. Com gol de John Arias, o Flu venceu o Alviverde Paulista e ajudou diretamente o rival carioca. Apesar do jogo ser na casa do adversário, existia a expectativa de um bom resultado do Verdão pelo fato de que o time palmeirense está brigando na parte superior tabela e a equipe carioca está na zona de rebaixamento. Em entrevista coletiva após conseguir um importante resultado contra um forte adversário, o treinador do Flu, Mano Menezes, avaliou a partida e trouxe um comentário com seus comentários sobre a partida. Começamos a competir primeiro, porque era necessário que se fizesse essa competição. A partir dessa competição você iguala as coisas em termos de disposição, em termos de organização, em termos de luta, para depois os jogadores voltarem a crescer individualmente como uma boa equipe, como uma equipe forte, e iniciou o técnico. Análise do jogo. Ele ainda ponderou que o Fluminense foi muito bem em um confronto e se adaptou muito bem ao duelo, mesmo enfrentando um forte adversário. Ainda foi ponderado a importância e a ajuda do time da torcida tricolor neste duelo. Acho que a equipe respondeu bem, disputou bem naquele momento.
E no segundo tempo eu penso que nós tivemos um pouco mais organizados como equipe, mais bem distribuídos, por isso que crescemos, não foi pelo comportamento em si, completou. O crescimento deu mais tranquilidade para a equipe, é óbvio, né? Deu mais tranquilidade para o torcedor na arquibancada, que foi brilhante, que empurrou a equipe até o final do jogo e certamente teve esse comportamento porque ele, torcedor, viu lá dentro a equipe se entregando ao máximo para buscar o seu objetivo, concluiu Mano.